Agora tem que voltar lá. Ah, não, tem que mostrar de novo. Será que quando eu sair? Saiu. Então, vou lá. Compartilhar conteúdo. Vamos aqui. Beleza. Então, voltando lá para o conforto térmico. O que eu vou levar em conta? Quais os parâmetros que eu estou levando em conta? Estou levando em conta temperatura média radiante, umidade relativa, temperatura do ambiente, velocidade relativa do ar, atividades que são feitas dentro do local e as roupas que essas pessoas estão usando. Então, vamos falar de coisas, para quem não é da área, explicar palavras específicas que a gente usa e focar melhor no que a gente precisa. Então, vamos lá. Temperatura radiante média. Então, aí, precisamos pensar em quais são os tipos de transmissão de calor. Então, vamos de novo. Existe uma disciplina específica para transmissão de calor. Nessa disciplina de transmissão de calor, vocês vão ver mais a fundo fórmulas específicas para transmissão de calor, tá certo? Onde vão ser abordados os 3 principais métodos ou mecanismos de transferência de calor. Então, ou transferência ou transmissão de calor. O que acontece? A gente tem pelas leis gerais da física, né? Se 2 corpos estão a temperaturas diferentes, né? Eles tendem ao equilíbrio. Se encostar eles, ou nem precisa encostar, estando próximos, eles vão tender ao equilíbrio, né? Então, o calor vai passar sempre do mais quente para o mais frio. O calor sempre passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. E eles tendem a entrar em equilíbrio, tá? Essa transmissão, essa passagem do calor pode ser feita de 3 modos. Vai ser feita por condução, por convecção e por radiação. Vocês já chegaram a estudar alguma coisa sobre esses 3 métodos de passar calor? Ou não? Não de passar calor, de transferir o calor? Professora, o professor de termodinâmica ainda não falou isso, mas a gente estudou na escola, no ensino médio lá. Perfeito, exatamente. O que vai acontecer? No ensino médio, a gente dava de um jeito mais rápido e agora a gente aqui na faculdade vai dar mais a fundo, tá? O professor de termodinâmica também vai dar, mas ele não vai... como é que eu vou falar? Fica fazendo um monte de fórmula, um monte de contas sobre transmissão de calor, porque tem uma disciplina só para transmissão de calor, tá? Então, assim, ventilação fala um pouquinho, termodinâmica fala outro pouquinho, e o professor de transmissão de calor é que vai dar ênfase, tá? Oi! Caindo, desculpa. Então, o que acontece? Na transmissão, eu vou ter o efeito de radiação. O efeito de radiação, ele não precisa de um meio físico para passar esse calor de um lado para o outro. Então, o que acontece? Por condução, eu tenho vibração das moléculas. Quando as moléculas vibram bastante, elas estão aquecendo, transmitindo esse calor, muita energia. Então, essa vibração, por estar em contato com o outro sólido. Então, tem um sólido que está com uma temperatura alta, vibração das moléculas, encostado, contato mesmo, com outro sólido. Então, vai passar. Estas vibrações de molécula vão passar para outras moléculas próximas, encostadas. Isso a gente chama de condução, tá? Essa condução precisa, então, de um meio físico para acontecer. Meio físico. Esse meio físico, neste caso, é um sólido, tá? Mas poderia ser entre 2 líquidos. Aí, quando entra líquido ou entra um fluido na história, entra outro tipo de condução, que é por convecção. Convecção é quando eu necessito de um fluido, tá? Esse fluido pode ser um líquido ou um gás ou um vapor, tá certo? Mas ele tem movimento.
Então, o que diferencia um do outro é essa movimentação. Então, o que acontece? Tem uma parede aqui, vamos pôr aqui a parede. A parede. Essa parede está quente. O ar chega próximo a essa parede. Tem ar em tudo quanto é lugar, então ele chega próximo. As moléculas que estão bem próximas, né, vão pegar esse calor facilmente. E o que acontece? Por ser um fluido, a densidade deste ar vai mudar. Quando eu aqueço o ar, ele fica mais denso ou ele fica menos denso? Mais leve ou mais pesado? Quando eu aqueço o ar que está aqui. Fica mais leve. Mais leve. Perfeito. O ar sobe. Quando ele sobe, dois corpos não podem ocupar o mesmo local. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar esse ar frio para baixo, tá? E assim começa o movimento. Lembra que eu falei que precisa ter um fluido em movimento? Então, ó, começa o movimento. Então, ó, subiu o ar quente, empurrou o ar frio, que encostou de novo na parede do corpo quente, subiu de novo e assim vai, tá? Vai parar essa movimentação feita somente pela diferença de densidades quando a temperatura do corpo tiver a mesma temperatura do ambiente. Então, o que acontece? Entrou em equilíbrio. Então, tudo tende ao equilíbrio. Beleza? Então, aí, esta é a convecção. E, por último, tem a radiação. Radiação é, de novo, o corpo quente. Ele não precisa de nada, nenhum meio físico, para passar esse calor, essa energia para o outro corpo. O melhor jeito de falar disso é do Sol. A gente tem uma distância muito grande daqui até o Sol, né? E o que acontece? Eu, teoricamente, não tenho nada ali no meio entre nós, o Sol e a Terra. É um vácuo. Se tem um vácuo, não tem um fluido que possa carregar este calor para você, não tem um sólido, uma barra ligando a gente, mas a radiação viaja pelo espaço, né? Então, são ondas. Ela viaja em forma de ondas e vai chegar, essa radiação vai chegar no planeta Terra. E aqui aquece o planeta, tá certo? Então, a radiação não necessita de um meio físico, nem físico sólido, nem físico líquido, nem físico gasoso. Nenhum meio para acontecer. Então, essa temperatura média radiante é quando a gente leva em consideração nos nossos cálculos a insolação sobre a sala, o que a gente está estudando, a variação de temperatura. Então, eu estou próximo de uma janela, eu estou próximo de uma parede. A parede vai irradiar de um jeito diferente do que a janela. Então, eu tenho cálculos matemáticos para isso. Ai, professora, que legal, mas quando que eu vou ver tudo isso a fundo? A gente começa a ver em transmissão de calor e termina de ver em ar-condicionado 1. Disciplina ar-condicionado 1, eu vou dar para vocês todas essas contas, exatamente todos os fatores que levam em consideração se eu tenho a diferença da radiação quando é por um vidro ou quando é por uma parede, quando eu passo por uma superfície, por um corpo físico, como é que muda essa temperatura ao longo do corpo físico, tá? Tudo isso a gente estuda em ar-condicionado 1, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dar essa geralzona, espero que todo mundo tenha pego essa geralzona, né? E depois, eu tenho problema nessa orelha, acho. Não entra direito no negócio. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, pessoal. E aí, o que acontece é que a gente vai pegar todos esses dados e daqui para frente pensar no ar, que é o que interessa pra gente, tá? Então, o nosso conforto térmico vai levar em consideração essa radiação toda que entra pela janela. Vai levar em consideração umidade relativa. Esse é um outro termo que a gente já escuta pra caramba, mas tecnicamente a gente não ainda decifrou ele. Vamos decifrar quando chegar a hora,
tá bom? Mas essa umidade relativa tem a ver com a quantidade de água que eu tenho presente no ar. Tem dias que o ar está mais úmido, choveu bastante e tudo mais, tem dias que o ar está mais seco. Isso varia ao longo do dia e ao longo do ano. Quais são as épocas do ano que eu tenho mais umidade no ar? Não, no verão. No verão eu tenho maior concentração de água no ar, pelo menos aqui no Brasil, né? Pode ser que em outros países seja diferente, mas a gente tem maior concentração de água no ar nos meses de verão. Por que será? Porque chove mais? Exatamente, porque chove mais, tá? Então, essa evaporação da água que tá na poça, tá nas coisas, tá nos seres vivos, então é evapotranspiração, essa transpiração aumenta a quantidade de umidade. Então, aí o que acontece? Essa umidade condensa e cai em forma de chuva. Então, no verão, quase todo dia chove. Pode chover bastante, pode chover pouco, mas no verão quase todo dia chove. Isso aumenta a quantidade de água que está nesse processo de sobe e desce. Então, a umidade relativa do ar também é maior. Isso muda de região para região. Manaus e vamos ver um lugar seco. Cuiabá, professor. Cuiabá, eu ia falar, Cuiabá tá ótimo, eu ia falar Brasília, também é seco pra caramba. Então, existem locais, regiões do Brasil, que não importa se é verão ou inverno, elas são bem diferentes em umidade do ar. Manaus e Cuiabá. Por que isso acontece? Manaus chove quase todo dia lá, professor. Reza a lenda, olha aqui. E chove, o pessoal marca assim, vamos sair, vamos no cinema? Vamos, antes ou depois da chuva? Porque todo dia chove. E acontece exatamente isso, é como nós no verão. Fica o dia inteiro quente, evaporando esta água, as nuvens ficam carregadas, aí não aguenta mais, chove. E todo dia. Isso por quê? Por causa da confluência de tantos rios, né? E por causa da floresta. Então eu tenho o rio evaporando e a floresta transpirando. Esse monte de água, ficam toneladas de água no ar, chega uma hora, tem que descer de novo, né? E por que Cuiabá não é assim? Pouca chuva, professor. Pouca chuva. E tem vários rios na região? Tem vários rios na região. Então, mas ele cria muito sol muito próximo do rio. Como Cuiabá, a extensão de Planalto é muito vasta, né? O que acontece é que a gente tem locais onde realmente é muito seco, como acontece em Brasília. Então, eu preciso da presença da água para ter esse fluxo. Então, umidade relativa, gente, tem a ver com a quantidade de água que eu tenho no ar e ela varia por vários fatores, mas principalmente pela eu ter acesso a essa água ou não, tá? Depois a gente explica melhor umidade relativa quando a gente tiver que falar do cálculo, tá? Mas por enquanto agora é o macro. Temperatura ambiente é a temperatura que a gente mede no ambiente mesmo. E depois a gente vai entrar em casos específicos, o que é temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, né? Mais para frente. Primeiro agora é só a parte da temperatura, tá? Ok. Outra coisa que a gente leva em consideração do conforto térmico é a velocidade relativa do vento. Então, essa velocidade com que o vento passa, aí você fala, nossa, tá tudo parado, não tem nenhuma brisa hoje para ajudar, né? Quando a gente fala que tá muito parado, que não tem circulação desse ar, a gente está levando em consideração a velocidade do ar, tá? Então, quanto mais rápido o ar passar por você,
né, mais rápido ele faz essa troca, esse roubo de calor de você, tá? Então, por isso, a velocidade relativa do ar é levada em conta quando a gente faz o conforto térmico. Outra coisa, atividade a ser desenvolvida. Então, se a gente está numa sala de aula, todo mundo sentado, todo mundo prestando atenção, é uma coisa do que numa academia de ginástica. Na academia de ginástica, todo mundo está fazendo esforço físico. É um lugar fechado, todo mundo fazendo esforço físico. Eles vão sentir mais calor do que a gente na sala de aula, sendo que a temperatura está igual nos dois lugares? Sim ou não? Sim. Sim. E por último, a última coisa que a gente tem que levar em consideração é vestimenta usadas pelas pessoas. Então, os cientistas levaram em consideração exatamente isso, se a pessoa está com roupa adequada para trabalhar naquele local ou não. Por exemplo, uma câmara fria. Então, o seu empregador, né, quem te dá o emprego, ele se faz você trabalhar numa câmara fria, se você tem que arrumar o estoque, se você vai descarregar a mercadoria, o que seja. Ele é obrigado a dar para você roupas especiais para trabalhar naquele local, tá? E então a vestimenta específica para as pessoas trabalharem em um local ou outro também é levada em conta no conforto térmico, tá? Agora vamos... Oi? Tá? Então a condutância para mim é a facilidade que esse meio transfere calor. Esqueceu. E aí, se eu pegar a equação lá de Newton, que é o H vezes delta T, H vezes delta T, né? H vezes delta T? Ué, não entendi. Quem tá falando? Seu microfone ligado, professor. Eu também acho, professora. Tá certo. É Então, que o jogo. Tá bom. Eu falei, ué, mas tava coisas parecidas com o que a gente tava falando, então eu achei que era sobre a aula. Marcelo tá com o microfone aberto. Lá, fecha lá, Marcelão. Então, vamos lá. O que acontece? Quando a gente tá, até perdi onde eu estava falando. Não. Bom, então, quando a gente leva em consideração tudo isso, vestimenta, os cientistas fizeram os cálculos sobre índices, sobre como eu posso dizer que é confortável uma coisa para outra não. Lembrei o que eu ia falar. Eu ia dar o exemplo, por exemplo, de um escritório. No verão, esse escritório trabalha homens e mulheres. Normalmente, o código de ética de vestimenta para homens em escritório é calça, sapato, camisa de manga comprida. Às vezes nem precisa ser... às vezes até deixam camisa de manga curta, mas tem que ser camisa. Então lá, camisa, vamos dizer que é verão, camisa de manga curta, calça e sapato. E qual é o padrão de vestimenta das mulheres no verão? Olha. Não tem. Não ser assim, tipo, não pode ir com um decote muito grande, não pode ir com uma mini saia também, né? Então tem dentro disso, mas pode ir com um vestido onde eu tenho uma alcinha, né? E o vestido é de um tecido, desculpa, super leve. Peraí. É super leve o vestido. Aí você pega e regula a temperatura do andar. Aí o tempo inteiro fica para você, tá frio. Aí o outro tá quente. Aí tá frio. Aí tá quente. Aí tá frio. O que você faz? Oi? Repete. Picou, eu não entendi. Ô, professor, se for o caso, multa aí todo mundo. Eu estou estacionando o microfone sem querer aí. Eu também acho, viu, Degal? Sem querer. Multa logo, professora. Dá uma multa pra todo mundo. Dá multa pra todo mundo. Vou deixar. Eu vou apertar o mudo de todo mundo, aí a gente pode interagir. Mas. Ô, professora, a senhora estava falando agora há pouco aí sobre a questão do. Você está falando do conforto térmico. Sim. E
embora tudo isso que a senhora está falando, no dia a dia, a gente consegue aplicar isso mesmo? Porque a senhora está falando sobre a questão de roupa. Tudo bem, Sim. eu vou... Com certeza, um escritório, um lugar assim, não é uma academia. Eu concordo Sim. com a senhora, eu concordo com a senhora. Mas... a gente precisa levar exatamente isso à risca, ou a gente tem uma, como é que eu vou falar, uma margem, né? Olha, eu tenho uma margem que, de fato, todo mundo usa roupa assim, mas se for um cara que não tiver apropriado dessa forma, não vai sofrer ou não vai ter problema, né? Quem sofre mais tem mais sensibilidade a frio, né? Normalmente é mulher e tal, mas Perfeito. Homem, tal, mas a gente tem que levar isso em consideração mesmo, assim, arrisca, ou eu tenho uma margem aí de que isso pode alterar, pode ter outros fatores que também pode alterar? Perfeito, perfeito. Adorei a pergunta. Então, vamos lá. Quando eu der aula de ar-condicionado 1, o que a gente vai falar? É exatamente especificamente sobre conforto térmico, a gente vai abrir isso maior, a gente vai entrar em fórmulas e tudo mais. E a gente vai chegar nos parâmetros recomendados. Então, os parâmetros recomendados te diz que o conforto térmico tem uma faixa, não existe uma temperatura. Então, você pode ter por exemplo, de 21 a 24 graus. A faixa de 21 a 24 graus é uma faixa de temperatura, né? Ou de 21 a 25, depende de qual norma e tudo mais, mas tem uma faixa que é uma faixa de trabalho, que vai te dizer que você está dentro do conforto pelas normas. Então, se alguém for reclamar, você fala assim, estou dentro da norma, né? Mas aí você vai ter o tempo inteiro esse monte de reclamação. Tá frio, tá quente, tá frio, tá quente. Como dar um jeito nisso? Não é burlar a palavra, mas assim, como dar um jeito nessas situações. Então, o que acontece? Lembra que a gente falei que a velocidade do vento, tem que ser levado em conta? Quando a gente vai trabalhar nessa parte onde o andar todo já está pronto, né? Onde as pessoas já fizeram ter a sala de reunião, onde vai ter não sei o que lá, e alugou aquele andar, digamos assim, é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque o dono do prédio, digamos assim, vai alugar o andar para uma empresa X. Ele não sabe o que a empresa X vai querer colocar lá dentro. E a empresa lá que vai pôr os biombos e fechar as coisas e tal. O que eu quero dizer biombo? Quer dizer porta de drywall, vai fechar os cômodos, né? Do jeito que ela bem entender. Muitas vezes ela não leva em consideração exatamente onde está a saída de ar ou não. Ajustar isso um pouco. Quando esse layout, que a gente chama de layout mesmo, da empresa, né, é discutida com o pessoal, com nós técnicos da área de refrigeração, de REVAC. Por quê? Você pode direcionar melhor onde as salas e onde as saídas, como é que vai estar isso daí, para manter o conforto, mesmo que a temperatura tem que ser dentro de uma faixa. Vamos pensar dentro de uma sala, onde eu tenho janelas de um lado
E eu tenho as saídas estratégicas. O que você pode fazer para melhorar isso? As mesas de trabalho das mulheres, que sentem mais frio, vão ficar mais próximas da janela. E as dos homens, você põe mais próximos das saídas de ar. Por quê? Com isso, você está aumentando a velocidade de quem está mais próximo da saída de ar e você está aumentando a radiação de quem está mais próximo da janela. Então, se você já fizer esse esquema na própria sala, né, que você está montando, ou mesmo depois de montar esse layout, você explica, não vai falar assim, não, você um lugar mais ensolarado ou você vai ficar num lugar mais escuro, não é bem assim, você vai explicar para as que para o conforto térmico, se elas se sentirem bem, para elas se melhor, se elas ficarem nessas posições, vai ficar mais confortável. Então, contornar estes problemas. Então, existem métodos fáceis de contornar esses problemas. Não vou entrar em detalhes aqui agora exatamente para como é que a gente muda, o que a gente faz para calcular e provar que está dentro ou não de uma norma e assim por diante, porque lá em ar-condicionado 1, que a gente volta a fundo na parte de conforto térmico. Então, aqui é para começar a introduzir para vocês o que a gente precisa trabalhar é o conforto térmico das pessoas. Tá bom? Tá bom, professora. Então, tá, jóia. Então, beleza, professora. Oba. Bom dia, sou o Ricardo. Bom dia. Oi, Ricardo. Isso é uma conversa muito complexa, professora. Essa é. A área é muito complexa. Nem se generalizou assim, mulheres perto da janela, homens mais pro canto, e na prática nem sempre é assim. Verdade. Na hora de chegar lá, tem homem que fala assim, mas eu sinto frio, aí sai pra janela. Sim, não. Mas verdade. Fora isso, é muito difícil mesmo agradar todo mundo. Não, e você nunca vai agradar todo mundo. Uma vez comigo, por abril, eu tive que pegar as normas, levar comigo e mostrar para o pessoal. Dentro da norma, velocidade do ar, a temperatura 4 graus, 2 para mais, 2 para menos, nós estamos dentro da especificação. Então, tem mais o que mexer aqui. Se eu ficar fechando, se eu fechar sua saída de ar aqui, vai aumentar a ventilação do lado de lá. E aí vai dando problema no meu ar-condicionado. Para explicar isso, né? Exatamente. Eles acham que a gente é mágico. No ar-condicionado central você pode fazer tantas mágicas, é impossível. Não, mas e o que eu quero mostrar agora para vocês é que assim, é difícil. No dia a dia é mais difícil ainda, porque lidar com as pessoas é difícil, né? Nem sempre você encontra pessoas educadas pela frente, né? Então, é difícil. Mas, como você falou, se você está com respaldo da norma, com respaldo das leis, é só mostrar lá, falar, ó, eu estou fazendo o máximo que eu posso. E assim para tudo. Tá bom? Então, mais para frente, então, a gente vai mostrar todos os cálculos, e são bastante, viu? Essa parte a gente começa falando assim, que é legal, não sei o quê, mas quando a gente vai estudar exatamente a carga térmica de locais,
É um monte de coisa que se leva em consideração. Exatamente, a radiação, em qual localização do prédio ela está, se é verão ou se é inverno. Então, a gente vai ter que mexer em muita coisa. Que tipo de parede, que tipo de janela, a janela de que tipo de vidro é, tem película, não tem película, ixi. Então, é um monte de coisa. Mas, mais pra frente, hein? Só em ar-condicionado 1. Agora, a gente entra com um pacotão, conforto. Fala. Não, professora, deixa que depois a gente entra nessa aula aí. Perfeito, vamos lá então. Então, o que eu quis mostrar é que existem coisas fundamentais que a gente vai voltar a falar, mas a gente vai voltar a falar assim de um jeito mais macro, fechadão, é uma caixa. Essa caixa vai ser chamada, tem um monte de coisa lá dentro, mas essa caixa vai ser chamada carga térmica, tá? É isso que eu quero dizer. Depois, umidade relativa. Depois vai ter temperatura de bulbo úmido, temperatura de bulbo seco. A gente vai entrar em coisas mais específicas, mas, por exemplo, carga térmica, que é bem mais difícil de calcular, vai vir para a gente agora numa caixa fechadinha com um laço de fio.